verso 18, diz assim a palavra do Senhor: declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. E se alguém retirar qualquer uma dessas palavras deste livro de profecia, Deus retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrito nesse livro. Amém, meus irmãos? Vamos ocupar nossas mãos e dar a melhor salva de palmas à palavra do Eterno, que é digna de toda honra, toda glória, majestade, governo e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se assente por um instante. Nós estamos sendo ministrados por Deus nesse tempo. Você acredita mesmo no que está escrito na palavra do Senhor é verdade? Essa é uma pergunta que o Senhor tem feito para nós, e temos visto que muitos têm se perdido porque não acreditam no que na palavra do Senhor diz. Até parece que acreditam, mas não acreditam. E como é que a gente vai saber disso? Através da palavra do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo aí no mesmo livro, no capítulo 22, no verso 6. Então o anjo me disse: tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Verso 7. Vejam, eu venho em breve. Felizes são aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Em qual livro? Em qual livro, irmãos? Você acredita mesmo que a palavra do Senhor diz é verdade? Nós estamos vendo um tempo onde as pessoas, com o decorrer do tempo, estão falando assim: não é bem assim não. Eu acho que não é bem assim não. Eu queria ministrar hoje a vocês o poder da comunhão. Abra comigo aí a sua Bíblia aí no Salmo 133. Eu quero te provar na Bíblia que tudo que você viu aqui, tudo que você ouviu aqui é só por causa do poder da comunhão. Se eu tivesse em casa, eu não receberia o que eu recebi aqui. Se você estivesse em casa, você não ouviria e receberia o que você recebeu aqui. O poder da comunhão, e o diabo, o nosso adversário, ele tem feito muita força para que nós não venhamos estar nessa comunhão. Quantos já não tem mais força de vir para a igreja? Isso não é de você, isso não é só desânimo, cansaço. É o próprio Satanás, é demônios mesmo. Por quê? Porque ele sabe o poder que tem a igreja, a comunhão da igreja. Eu quero te provar isso na Bíblia. Salmo 133, são apenas 3 versículos, é a canção menor que existe nos Salmos. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Essa união é como óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união é perfeita. Amém, irmãos? A nossa união, ela é perfeita. Pastor, mas tem pessoas que é assim, tem pessoas que é assado, tem pessoas... Ela é perfeita. Geralmente, nós gostaríamos de ter aquela união que todo mundo fosse do jeito que você queria. Nunca vai ser. Na nossa família, por exemplo, e a igreja é uma família de Cristo, como é que é a nossa família? Tem aqueles que falam muito, tem aqueles que não falam, tem aqueles que são mão aberta, tem aqueles que são mão fechada, tem aqueles que são da briga, tem aqueles que são da paz.
Mas como é que você gostaria que fosse a sua família? Já reparou que nunca vai ser como você quer? Por quê, pastor? O texto está dizendo que a nossa comunhão é perfeita. Porque até as pessoas que não são do seu agrado ou não agem do jeito que você quer, elas estão trabalhando alguma coisa em você. Nós gostaríamos que tudo fosse do nosso jeito. Que nossas reuniões de festa, por exemplo, nunca tivesse briga ou confusão. Não é isso? Quantos ambientes de festa, quantos ambientes festivos que as pessoas compram as coisas, investe, chama pessoas e infelizmente algumas saem até morte. Estou falando de família, de comunhão. Então Deus está dizendo que essa união é perfeita. Por quê? Ela é como orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes Sião. O Senhor derrama ali as suas bênçãos e a bênção para sempre. O que ele está dizendo aqui no verso 3? Que a nossa união ela é perfeita e ela é como orvalho que cai. Ou, quem é da antiga, o sereno, não é isso? Quem lembra da mamãe falando assim, ó, o sereno, meu filho? Quem é dessa época aí? Tu deve ter uns 40 anos para cima. Aguentei a tua idade. Quem é da época que a mãe fala assim, meu filho, sai de sereno, você não é garoto, você não é menino, você já tem uma idadezinha, bem... Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora, o interessante é, alguém aqui viu ou vê o orvalho cair? Sim ou não? Quem é que já viu aqui o sereno cair? Eu nunca vi. Então, a Bíblia está dizendo assim, ó, assim como você não vê o orvalho ou o sereno cair, assim também as bênçãos que eu estou derramando sobre a sua vida, amém? Você não está vendo nas nossas comunhões, nas nossas reuniões, mas Deus ali derrama a bênção. Que bênção é essa? Uma bênção que você não consegue ver, mas que você consegue sentir. Quando nós saímos desse culto lá fora, quem veio de carro, ou de moto, ou de bicicleta, você vai passar a mão assim, e você vai ver o que essa palavra do Senhor acabou de falar contigo. E se você ficar lá fora olhando para o céu, você não vai ver ele cair, mas você vai sentir e saber que Deus fez algo hoje por minha e pela sua vida. Mas aonde é que ele está dizendo que vai fazer isso? É em casa? É sozinho? É na com? Por que é que o adversário tem feito força para eu e você não acreditar nisso? E a pergunta de Deus nesse tempo que nós vamos ser ministrados é: você acredita que na comunhão Deus abençoa a minha e a sua vida? Quantos testemunhos aqui hoje foi falado só por causa da comunhão? Só porque estamos juntos, então não abra mão da comunhão. Pastor, presta bem atenção. Satanás, nosso adversário, nós temos um adversário, amém, irmãos? Ele vai fazer de tudo para você não vir para a igreja, para você não estar com a sua família. Eu falei aqui, viu? Família é isso. Uns são barulhentos, outros não, outros xingam, outros não, outros falam, outros não. Eu tenho um genro, irmãos, que agora está começando a falar, eu estou até assustado. A gente ora tanto como lá acontece, esse dia eu olhei para ele e falei assim, está falando, meu filho. Ele não falava. Ele dava a paz do Senhor, bom dia, boa tarde ou boa noite quando chegava, e eu só ouvia a voz dele quando ele saía. Tchau, Gerro, obrigado. Tô indo. Eram as 2 vezes que eu ouvia ele falar. Mas ele fazia parte daquela comunhão. E aí não precisava ele falar, porque eu já tenho uma galera que falava pelos cotovelos, então está tudo tranquilo. Então preste bem atenção, que eu quero te abençoar. Por quê? Porque nos últimos dias agora da igreja, o adversário vai fazer de tudo para você não estar na comunhão. Me prova na Bíblia, pastor. Presta bem atenção. Põe para mim aqui, meu filho. Hebreus, capítulo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. É muito sério, irmãos. Hebreus, capítulo 10. Vê se é o verso 27. Enquanto eu acho aqui.
Nós precisamos entender que se nós estivermos realmente acreditando no que a palavra diz, nada vai nos atrapalhar, amém, irmãos? Mas se nós não estivermos realmente acreditando no que a palavra do Senhor diz, nós vamos fazer o que muitas pessoas estão fazendo aí. Como diz a Bíblia, tá? É a Bíblia quem diz. O nosso estudo vai ser sobre isso, Bíblia, tá bom? Hebreus capítulo 10, vê se é isso, verso 27. Deixa eu achar aqui. De repente esquentou tudo, né, gente? De repente deu brador aí, o negócio ficou forte, né? Irmãos, o poder da comunhão é muito forte, amém, gente? Vamos lá. Verso de número 23. Hebreus 10, 23. Você que tem Bíblia, abre aí, marque aí. Eu comecei a minha palavra dizendo assim, ó. Fiel é esta palavra. E se alguém mexer nela... Você está vendo muita gente mexer na Bíblia aí. Não, vamos colocar isso aqui a gente não pode aceitar, isso aqui não pode. Esses dias agora no Congresso, estão dizendo que se for aprovado daqui a uns dias, eu não vou poder mais falar a parte que está escrita em Efésios capítulo 4, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Se eu falar isso, se for aprovado e eu falar isso, e alguma de vocês mulheres se sentir ofendida, vocês podem me processar. E talvez, certamente, eu vou perder esse processo, porque eles querem que isso aconteça, que os pastores vão para a cadeia, ou que perdem dinheiro, ou que fecha a igreja. Mas ai daquele que processar um pastor por causa da palavra do Senhor. Mas vai acontecer isso, está escrito na Bíblia. Perseguições, seremos perseguidos, maltratados e mortos. Mas eu li para você em Apocalipse 22, 6, que ai daquele quem mexer. Eles estão querendo mexer. Estão querendo dizer que isso é abuso, que isso também não, o que é falar do homem como o homem matar outra mulher, o quê? Não, como o homem matar outra mulher, feminicídio. Estão falando que isso é abuso, que a mulher não tem que ser submissa ao marido. Então, presta bem atenção que eles vão mexer então, viu? Eles vão ter que mexer nessa aqui. E eu li para vocês que ai daquele que mexer, ai daqueles que tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa. O que vai acontecer com essa pessoa? As pragas que está escrito nessa Bíblia vai vir sobre essa pessoa. Irmão, as pragas, se viesse uma só, essa pessoa não ia aguentar. Imagine as. Não é porque eu quero não, irmãos, é porque a Bíblia está escrito, viu? E eu preciso entender e fazer você entender que o que está escrito aqui é verdade. Olha o que diz ali, ó. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua ou a sua palavra, tá bom, irmãos? Ele só vai falar, só vai cumprir, só vai agir o que ele mesmo escreveu. 24. Pensemos como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Verso 25, vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. Olha só isso, gente. Essa palavra aí, ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, porque já naquela época alguém já estava falando assim, não vou para a igreja não. Ah, esse negócio de culto, esse negócio de oração, esse negócio de jejum, esse negócio de louvor, o culto lá demora, não sei o quê. Quem é que já ouviu alguma coisa assim no dia de hoje? Isso foi escrito 2000 anos atrás. Só que a palavra que Deus
mandou alguém escrever aqui no livro de Hebreu, que ninguém sabe o autor, não abandonemos, não deixemos de vir, não deixamos de estar na comunhão. O que muitos estão fazendo? Então presta bem atenção, quando eu faço aquilo que a Bíblia diz para eu não fazer, eu estou mexendo na Bíblia, irmãos. Presta bem atenção, porque ninguém vai mexer na Bíblia, irmãos, ir lá e mudar, não. Ninguém vai ter esse poder para fazer isso, não. Mas eles querem mudar de uma forma que a gente consiga fazer. Não é bem assim, não. Ultimamente estamos ouvindo agora, a pessoa fala assim, não tem inferno não, irmãos, é só céu, fica tranquilo. Eu queria que fosse verdade. Eu queria que fosse verdade isso. Se tem alguém aqui que queria que fosse verdade, irmão, que o inferno não existisse, é eu. Porque todos os dias, infelizmente, milhares e milhares de pessoas morrem e estão indo para lá. Nós estamos sendo ministrados o quê? Que nós precisamos aprender que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela não é brincadeira, ela não é um conto de fada. Eu costumo dizer, irmão, se alguém falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Escuta, mas tem pessoas, perdão, a baleia não, que a Bíblia não diz que é uma baleia, é um grande peixe. Mas a Bíblia diz que um grande peixe engoliu ele, e tem pessoas que dizem que isso não é verdade. Escuta, tem pessoas dizendo, irmãos, que não tinha condição de Davi, com aproximadamente 16 a 18 anos de idade, derrotar um urso de 2 a 3 metros de altura, ou um leão com a força que ele tem. Mas a Bíblia diz que ele matou, irmãos. Então, olha só, gente, quando eu falo que isso não é verdade, eu estou tirando algo da Bíblia. E o que é que a Bíblia diz que vai acontecer com aquele que tirar alguma coisa desse livro? As pragas que estão aqui vai vir sobre essa pessoa. Nós temos que ter muito cuidado quando pregamos a palavra ou quando falamos da palavra para alguém. Não tem entendimento? Não fala. Não fala, não é pecado você não falar. Só fala daquilo que está escrito, porque o que está escrito é verdade, é o que vai se cumprir. Olha só o que está acontecendo então. Verso 26. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. O que esse autor está dizendo aqui? Quando nós deixamos da comunhão, abrimos mão da comunhão, nós voltamos a pecar, irmãos. Por quê? Porque na comunhão alguém vai enfiar o dedo na sua ferida, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Hoje aqui Deus enfiou o dedo nas nossas feridas. Na minha foi pessoalmente aqui, em cima do altar. Pessoalmente, no meu ouvido. A comunhão é para isso, irmãos. A comunhão da família é quando alguém grita alto, alguém fala assim, ei meu filho, fala baixo, está todo mundo aqui te escutando. Não é assim? Na comunhão da família, junto com a comunhão da igreja, que é a mesma coisa, é quando ele fala assim, vamos embora, vamos fazer o inteiro. E todo mundo aqui sabe o que é o mão de vaca, não é verdade, irmão? Eu sei o que eu estou falando, irmão. Todo mundo fala assim, ó, quando chega na hora dele, dá, bora, mete a mão. Todo mundo, irmão, bora rapaz, mete a mão aí. Aí ele se constrange. Na comunhão é isso. Irmãos, na comunhão, se todo mundo fosse perfeito, os nossos podres não iam aparecer, não é verdade? Muitos estão deixando de vir para a igreja, para a comunhão, por quê? Porque é na igreja, é na comunhão que Deus vai descer com graça, irmão, e vai apontar o dedo na sua cara, mostrar o seu erro. Por quê? Não porque Ele quer o seu mal, mas porque Ele quer te absorver naquele grande dia, amém? Se somos corrigidos aqui, não seremos condenados lá, amém, irmãos? Oh, aleluias! Oh, aleluias! Vou repetir de novo, se nós formos corrigidos aqui, nós não seremos condenados na eternidade, irmãos. Estamos vivendo um tempo, irmãos, que a Bíblia diz, olha só,
Mas nós temos que lutar contra isso. A Bíblia diz que chegaria um tempo que levantaria pastores, doutores. Doutores são pessoas muito inteligentes, que ia falar tudo aquilo que ia agradar o seu coração, mas é mentira. Jesus falou assim, ó: se afastem dessas pessoas, desses cultos, dessas reuniões malignas que vocês estão indo, irmãos. Deus usou o pastor Iranildo aqui em profecia para falar, ó, ele só não te feriu ainda porque eu tenho orado pela sua vida. Essas reuniões malignas que vocês estão fazendo, cuidado. Porque no dia que ele decidir não ouvir a minha oração, ele é soberano. Ele vai falar assim, ó: você está pedindo, mas eu vou fazer do meu jeito e pronto, e acabou. Porque diz a Bíblia, irmãos, que fizeram uma reunião maligna lá no deserto. Deus chamou Moisés no monte e falou com ele assim, ó: eu vou matar todo mundo. Moisés falou assim, ó: não faça isso. Escuta. Dá uma impressão que algumas vezes nós temos alguma autoridade com Deus. Deus ouviu o que ele tinha a falar e falou assim: pode falar. Ele falou assim: olha o que Moisés falou. E se o senhor for fazer isso, risque meu nome no livro da vida. Deus sabia que ele estava falando abobrinha. Era abobrinha. E ele falou assim: tá bom. Mas tu conhece a passagem? Todos eles morreram porque Deus matou. Deus ouviu Moisés, sim ou não? Ele acabou a conversa e falou assim: tá bom. Diz o texto: todos aqueles que se rebelaram contra a liderança de Moisés, todos morreram no deserto. Só entrou 2, Josué e Caleb, daquela geração. Cuidado, porque a Bíblia diz, irmãos, olha só: não deixemos de estar juntos. Por quê? Porque eu li para vocês, é na comunhão que Deus derrama a bênção, e bênção. A bênção é qual? É como? Ela está acontecendo aqui, como orvalho, e você não está vendo, mas está acontecendo. Quarta-feira Deus falou aqui que ia livrar pessoas da morte, não é isso? Quem estava aqui quarta-feira? Hoje eu escutei a oração do nosso obreiro Rogério. Ele estava ali falando assim: Senhor, como é que eu não vou te agradecer? Muito obrigado por essa igreja, por esse ambiente, pelo profeta que liberou uma palavra que o Senhor mandou. E a minha mãe sofreu um AVC, mas não prevaleceu, não morreu, não foi com sequela, ela já está em casa, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? A palavra foi liberada aonde? Na comunhão. Ele recebeu a palavra onde? Na comunhão. A sua mãe não estava nessa comunhão, mas ele estava representando a sua família, família na arca, minha família, culto da família. Agora cuidado, irmãos, que tem algumas comunhões que Deus não aprova. Me mostra aí, pessoal. Abre comigo a sua Bíblia aí no Salmo 1. Salmo 1. Essa comunhão aqui Deus não aprova. Então é bom a gente saber que existe comunhão que Deus não aprova, gente. Oh, aleluia. E sabe qual é o nosso problema com essas comunhão? Sabe qual é o problema? Eu não vou citar nome aqui hoje não, mas eu poderia. Talvez até deveria, não sei. É que nós queremos ficar bem com o homem. Irmãos, pensa num povo burro, bobo, é o povo crente, é a ovelha. Que é isso, pessoal? A ovelha é um ser que não tem sabedoria nenhuma, a Bíblia diz. Então eu posso fazer isso aqui sem ninguém processar, está na Bíblia. Nós somos ovelha. Nós queremos ficar bem com o homem, irmão, mas quando a chapa esquenta, o homem faz o que, homem? O que o homem faz? O que o homem faz? Alguém que já viveu isso aqui, gente? Alguém já viveu isso aqui ou sou eu? Não, gente, não precisa falar para me ajudar, não. Quando o pau quebrou mesmo, a chapa esquentou mesmo, alguém já te deixou sozinho na mão, gente? Mas não era fechamento, não era amigo, não era... Tu não defendeu essa pessoa e ela também não te defendia.
Quando o dia mal chegou mesmo. Quando ninguém podia resolver para você o teu problema, irmão, foi essa pessoa que te ajudou? Então sai fora dessas pessoas, gente. Mete o pé, rapaz, sai voado. Como é feliz o homem que não anda atrás da opinião de pessoas má, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa, olha só na minha tradução, de rodinhas dos que zombam de Deus. O que nós pensamos ao ler o Salmo primeiro? Que Deus está falando assim, ó, não se assenta com pessoas que ficam somente fazendo piadinha com o nome de Deus. Também é isso. Mas tem pessoas que estão zombando o nome de Deus perto de você, nessas rodinhas, sem você nem perceber. O nosso pastor é chato, né? Nossa pastora, ela é marrenta, né? Nossa igreja tá esse negócio de todo faz isso, faz aquilo. Isso é zombaria, está zombando Deus que você deveria estar honrando. Na rodinha, está lá na rodinha. Nessa rodinha tem o quê? Comida, tem bebida boa, tem louvor, irmão. Nessa rodinha tem louvor, tem palavra. Deus está aqui, irmãos. Aí o que ele fala? Pelo contrário, nessa comunhão, você não deveria estar. Não é isso? Verso 2. Pelo contrário, o homem que teme o Senhor, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria, irmão. A minha fonte, o meu prazer está na lei do Senhor. Irmãos, eu ouvi algo hoje que é para nos chocar. Não vou citar nomes. Nós estávamos num casamento hoje pela manhã, um casamento abençoado de um jovem, em que nós fizemos também o casamento dele aqui nessa igreja, mas infelizmente houve uma destruição desse casamento, e ele se restaurou, se restituiu, e base bíblica para isso ele tem, porque houve adultério. E hoje eu estava lá casando ele, para a glória de Deus. E naquela comunhão ali, irmãos, uma mulher falou com a minha esposa a seguinte palavra: o irmão do meu marido falou que me odeia, e o meu irmão e o meu marido fica indo atrás desse irmão que falou que me odeia. Gente, como é que pode eu estar numa roda aonde as pessoas não honram e não exaltam a Deus, mas denigrem as pessoas que até eu conheço, ou faz parte da minha comunhão, ou da minha igreja? Como assim? Irmãos, o que o meu nome anda por aí na boca dos outros, se vocês soubessem. Mas vai por aí, vai para lá e vem para cá. Pastor, o senhor faz o quê? Nada. Eu faço o que Deus falou aqui, oro, aí Deus não está ferindo, porque eu estou orando. Eu falo assim, ó, se for por causa de mim, não precisa matar ninguém não, machucar ninguém não, de verdade, irmão. Presta bem atenção, gente. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor. O que é a lei do Senhor, gente? O que é a lei do Senhor, gente? É a palavra. Ó, irmão, isso aí não está na palavra não. Isso aí vai dar problema. Isso aí a gente está querendo colocar alguma coisa aí. Vamos parar com esse assunto. Irmãos, eu tenho visto pessoas que parece que elas não têm assunto. Parece que elas não têm o que conversar. E aí começa a falar mal de crente, de irmão, de irmã. Pastor, mas é verdade. Se é verdade, a Bíblia te dá a direção para o que você fazer, amém? Qual é a direção, pastor? Se o seu irmão pecou e você souber, vai até... Escuta, irmãos. E se você não for até ele, é fofoca. Não, pastor, eu falo com a minha amiga, eu falo com a minha irmã de oração, eu falo com o meu irmão de intercessão. É mentira. A Bíblia não te dá direção para isso. A Bíblia manda você ir até ele. Se ele não te ouvir, aí você vai até um irmão e fala assim: irmão, vem cá,
eu tenho que ir ali até o irmão ali, que ele está pecando, ele está errando. Eu falei com ele, ele não está aceitando. Vamos lá comigo lá, para nós em amor falar com ele. Se ele não ouvir, aí você vai chamar o que agora? A liderança. Se ele não ouvir a liderança, vamos passar para a igreja, irmãos. Tem uma direção na Bíblia. Na comunhão, não é isso? Olha o que a Bíblia diz sobre a comunhão, gente. Você acredita que na comunhão, só na comunhão é que somos abençoados? Escuta, na comunhão, só na comunhão. Mas eu te provei aqui que existem algumas comunhões, irmãos, que não é de Deus. O que eu tenho que fazer essa comunhão? O que eu tenho que fazer essa comunhão, gente? Houve uma comunhão lá no deserto, que tinha 2 pessoas na comunhão. Quantas pessoas? Arão e Miriam. Moisés é metido, né? Ele acha que Deus só fala com ele. Quem foi que escutou essa comunhão, irmão? Não gostou? Quem foi? Diz o texto que de madrugada, escuta, Deus acorda. Olha só, gente, Deus está acordando o crente aqui, você não está percebendo, amém? Ele acordou Moisés, chamou ele para fora da tenda e falou assim, ó, a tua irmã e o teu irmão estão fazendo fofoca com o teu nome, eu não gostei. E chamou os 2 para fora. Quando estavam os 3, Deus falou assim, ó, com você, se eu quiser, eu falo em sonho ou em visão. Com você, se eu quiser, eu falo dentro do santuário. Mas com Moisés, eu falo boca a boca. Irmãos, não se mete no que Deus quer fazer e da forma que Ele faz, gente. Quando ele acabou de falar, diz o texto, e Miriam ficou leprosa. Essa doença naquela época era incurável. O texto diz, irmãos, que Arão cai de joelho e roga a Moisés, Moisés, eu vou ser o próximo. Diz o texto que Deus rogou a Deus. Moisés rogou a Deus. Diz o texto, Deus falou assim, ó, não vou matar mais ninguém, mas Miriam vai ficar lá fora do arraial. Olha só que desgraça. Deus agora pega alguém que está fazendo comunhão, que não é de Deus, e tira da comunhão verdadeira, que é o arraial de Deus, gente. Mais uma reunião, Datã, Corã e Abirão. Ele faz uma reunião, uma comunhão, e pasme vocês, tem um montão de gente que vão nessas reuniões, nessas comunhões. Por quê, pastor? Porque elas querem ficar bem com as pessoas da terra, gente. Gente, as pessoas da terra como eu, elas vão falhar, amém? Mas Deus não falha não. Fizeram uma reunião lá, uma bagunça, falou assim, ó, Moisés está fraco, Moisés não presta, eu vou ser o líder no lugar dele. Deus está lá do trono, só ouvindo. Moisés não sabia de nada, Deus chamou Moisés e falou assim, para fora. Os teus primos, olha só, parentes, os teus primos estão numa comunhão aí, está levando uma galera com eles, e Deus falou assim, ó, e eu vou matar todos eles. Cuidado, porque tem rodinha que você não deveria estar, que você está, e você pode morrer por causa dessa rodinha. Mas aonde começou esse negócio, gente? Alguém pode me falar aqui? Essa origem, irmãos, é antiga. Sabe onde começou? Lá no céu. Irmãos, que nessa comunhão aqui Deus te abençoe poderosamente, amém? Que nessa comunhão aqui você sai daqui mais crente do que você entrou, amém? Aonde começou essas reuniões malignas, irmãos? No céu. Diz o texto que Lúcifer, anjo de luz, tangedor da glória de Deus, ele arrasta quantas pessoas dos anjos celestiais? 1/3. Uma passagem da Bíblia que Jesus ia ser preso, ele bota a orelha de novo no lugar e fala assim, Pedro, guarda a sua espada, porque se eu quisesse, eu rogava o meu pai e ele enviava miríades e miríades de anjos. Nós não conseguimos contar o que é isso, amém?
A matemática humana não consegue contar. O que é isso? Como é que é isso? Miríades e miríades, plural. Se no céu existe bilhões, trilhões, 4 trilhões, não sabemos quantos de anjos, 1/3 é muita gente. Sabe qual foi a conversa dele? Quem me ouve, diga amém. Eu vou ser maior do que Deus. E se você quiser vir comigo, eu vou te dar um carro de excelência. Se você ficar comigo, você vai ver coisas boas, maravilhosas. Pasmem vocês. Um montão de anjos batendo as asinhas, irmão, olha só. Foi para lá, para o lado dele. Eu viajo na Bíblia. Para mim, Deus sentado. Para mim, não demorou muito tempo, tá, irmão? Para mim, quando ele falou, e os anjos foram, diz o texto, e Deus mandou que um anjo guerreasse contra ele e o lançasse no inferno. Diz a Bíblia em Ezequiel que ele desce agora lançado para o inferno, o lugar que foi preparado para ele e os seus demônios, os seus anjos. Irmãos, anjos de Deus são aqueles que têm a cobertura de Deus. Anjos do diabo são anjos que não têm mais a cobertura de Deus, porque agora a cobertura deles é do diabo, porque eles decidiram isso, gente. Cuidado, porque a Bíblia diz assim, viu? É a Bíblia. Cuidado, porque o diabo, ele se transfigura até em anjo de luz. Ele fala mansinho. Ele bota a mesa para você comer. Ele te alimenta. Ele te empresta dinheiro. Ele te ajuda. Não, pode contar comigo. Tamo junto. Se o seu pastor não te liga, não te manda mensagem, se sua pastora, comigo você pode contar. Cuidado. A terça parte foi. Quando eles se ajuntaram, fizeram a rodinha. Deus falou assim, ó, joga essa rodinha lá no inferno. Então eu estou te provando que a comunhão de Deus é bênção, amém? Vamos ler de novo, Salmo 139, 133, põe lá, meu filho. Eu vou ler na minha, porque eu gostei dessa tradução. Olha só que maravilha. Salmo 139. 133, perdão. A nossa comunhão, o que, irmãos? Verso 3. A nossa comunhão é perfeita. Quem já viu fazer reunião, irmãos? Eu faço muito, esse ano eu não estou quase fazendo. Deus está me dando outra direção. Eu também não estou entendendo nada, estou só obedecendo. Eu começo assim, Senhor, que essa reunião aqui, o Senhor se atente para cá. Não com ira, não com ódio, mas com amor, porque essa reunião aqui não vai ser uma reunião maligna, mas ser uma reunião bendita. E alguma dessas reuniões que eu fiz foi para disciplinar pessoas. Algumas ainda estão aqui. Outras foram embora, outros se desviaram do Evangelho. Presta bem atenção, porque o negócio é sério. Esse Evangelho por aí, irmão, de mentira não existe. O ser humano não foi chamado, irmãos, para ficar bem assim, ó. O que é isso aqui? Plano terreno. Nós fomos chamados para ficar bem, Assim está escrito: ou vós não sabeis que aquele que se torna amigo do mundo torna-se inimigo de... Irmãos, por que é que nós sabemos isso e fazemos isso? Vou ler novamente. Ou vós não sabeis que aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus? Por que nós sabemos disso? É porque você não acredita no que a Bíblia diz é verdade. Põe para mim Hebreus lá, meu filho, de novo, 10. Eu vou ler até onde Deus mandou ler. Eu estava em qual tradução quando eu li Hebreus, gente?
São muitas aqui, aí me complica. Deixa eu voltar. Olha que maravilha. Hebreus, capítulo 10. Nós estamos se perdendo dentro da igreja porque nós queremos, irmão, porque a gente não quer ler a Bíblia. Dá trabalho. Aí já que dá trabalho, a gente também não quer vir para a escola dominical. Verso de número 28. Essas serão as mensagens daqui para frente. Eu tenho até o final do ano. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. O que era a lei de Moisés? Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. Se não for essa ordem aqui, tá bom? Você me perdoa, mas está lá. São os 5 livros que Moisés escreveu. Quando Gênesis aconteceu, Moisés não existia ainda. Nos 40 dias no monte, olha só, quem gosta de buscar no monte, ou quem gosta de buscar separadamente. Nos 40 dias no monte, Deus deu a ele tábuas da lei e também os livros, chamado Pentateuco. Lá em Hebreus, Novo Testamento, Deus está mandando alguém escrever assim, ó. Quem desobedecer o que Moisés escreveu há mais de não sei quantos mil anos antes de Cristo, é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado, depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus? Olha isso aqui, gente. Se a lei de Moisés é sem dó nem piedade, então Hebreus está dizendo assim, o que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Irmãos, quando eu mando uma mensagem para você, quando eu te pergunto algo que você mente para mim, cuidado, você não está mentindo para mim. Lembra de Atos capítulo 5? Pedro vira para Ananias e fala assim, ó, você não mentiu para homens, você mentiu para o Espírito Santo. Morreu. Irmãos, quando eu te mando mensagem, ou quando eu vou para o gabinete com você, ei, pode vir tranquilo, mas com o coração aberto e desarmado. Por quê? Tudo que você falar ali, irmãos, você mesmo será julgado e condenado, não vai ser eu não. Porque eu estou ali em amor, para te ouvir, para te receber, para tentar te ajudar. Às vezes não consigo. Por quê? Porque tem algumas pessoas, irmãos, que acham que não precisam mais de pastor. Ou melhor, deixa eu melhorar isso aqui. Elas só precisam de pastor quando a chapa esquenta, porque todo mundo mete o pé. Eu sei o que eu estou falando, gente. Todo mundo vai embora. E aí ela acha que precisa de pastor. Mas por quê? Que quando o caldo está quase entornando, e eu te chamo no gabinete, eu falo com você e você não me ouve, porque você fala assim, eu não preciso do Senhor. Como assim?
Olha que interessante, não vai parar por aqui não. Verso 30, pois sabemos quem foi que disse, eu me vingarei. Deus está falando, tá? Eu acertarei conta com eles. Irmão, não é pastor que acerta conta com ninguém não, gente. Estou falando de comunhão, tá? Tem comunhão que Deus está lá bradando, curando, libertando, dando livramento. E tem comunhão que Deus está fazendo o quê? Olhando e falando assim, ó, vou matar. Isso é maligno. E quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. Olha o que diz a Bíblia no verso 31. Põe para mim aqui, por favor, meu filho. E eu queria que você lesse. No 3. Irmãos, quando você não concorda com o que eu tenho que fazer na igreja, você acha que estou ligando para o que você pensa? Quando alguém cai na igreja, que eu vou lá, levanto, estendo a mão, tu acha que eu estou preocupado que você vai sair da igreja por causa disso? Eu estou preocupado é com isso aqui, irmãos. Irmãos, olha qual é a minha preocupação aqui. E olha qual deveria agora ser a sua preocupação a partir de hoje. Qual a preocupação, pastor? Terrível é se eu cair na mão do Todo-Poderoso. Irmãos, Isaías fala assim, ó, não há um que possa escapar das minhas mãos, operando eu. Irmãos, eu estava acorrentado nas mãos do diabo, preso, humilhado, envergonhado. Ele pisava na minha cabeça, dava soco na minha cara, manchava, sujava, me esculachava, irmão. Eu queria gritar, mas não tinha força. Deus foi lá e falou assim, sai, pegou-me, põe para mim aqui, meu filho, Salmo 40, pegou-me do lamaçal do pecado e me colocou para sentar entre príncipes e princesa. Agora, quem é que pode tirar alguém da mão de Deus? Quem é que pode, irmãos? Quem é que pode? Deus trouxe-nos aqui nessa noite para dizer, ei, venha para a comunhão. Venha para a comunhão. É na comunhão que Deus vai te confrontar para não perder a sua alma para o inferno, amém? Ovelhas do Senhor, eu não gosto de conversar com você pelo zap. Mas quando se faz necessário que você me mandar mensagem, que você me catucar, cuidado. Eu não sou um menino. Cuidado com os seus argumentos, tentando me convencer. Cuidado. A Bíblia diz assim, ó, e os doutores da lei iam para tentar Jesus. A irmã que pegou aqui ontem, que palavra, irmãos, abençoada. Eles não levaram a mulher para ser apedrejada não, irmãos. Eles queriam pegar Jesus. Jesus sabe o que está fazendo, gente. Está escrito já. Não, pastor, porque não é bem assim. Você fica cheio de argumento. E aí eu encerro a conversa, porque daqui a pouco você vai estar xingando, espaguejando ou usando isso contra mim. Porque é assim, né? A ovelha faz isso. Ela chega ferida, machucada, a gente vai lá, levanta, ajuda. Ela melhora um pouquinho, ela acha que daqui a pouco já pode pegar os teus áudios, os teus vídeos e colocar na rede social. Então não gosto de dar arma para o inimigo, né? Eu encerro a conversa. Aí eu marco o gabinete. Aí no gabinete ela vem mais armada ainda, irmão, achando que ela sabe de tudo e eu não sei de nada, irmãos. E eu fico olhando assim, eu falo assim, pode falar. Quando eu consigo falar alguma coisa, às vezes ajuda, mas quando eu não consigo falar... Quando eu li isso daqui, estudando essa palavra, que coisa terrível é cair nas mãos de Deus vivo. Eu vou encerrar aqui a mensagem. Posso fazer uma pergunta? Tomara que não te ofenda. Você já viu alguém que caiu na mão desse Deus vivo? Tu conhece alguém? Alguém aqui conhece alguém? Que já caiu na mão de Deus?
pastor, já fomos lá orar, pastor, foi a igreja tal, foi a igreja tal, foi eu não sei, foi não sei o que, fizeram campanha, fizeram jejum, levaram na macumba, levaram não sei aonde, levaram, não adiantou, gente. Foi para o médico, mas ele falou assim, não tem nada não. Mas doutor, ela passa a mão assim, não, ela não tem nada, ele não tem nada. Leva para a igreja, aí o médico falou assim, leva para a igreja, chega lá, a igreja não resolve.